Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e hoje nós chegamos ao final da saga que retrata aquele jogo como os antigos diriam. Ou você conta as pedras, ou no final você vai acabar morrendo com um dobre na mão. Bem-vindos ao último episódio do Efeito Dominó. Então, produção, solta a vinheta. Então, eu não sei se felizmente ou infelizmente nós chegamos ao final da saga O Efeito Dominó, que nos levou a entender um pouco mais do que aconteceu com os relacionamentos ao longo das gerações que nos antecederam, certo? Mas agora nós vamos falar um pouco mais sobre como a coisa tomou forma na geração Y, ou que também é amplamente conhecida como os Millennials, certo? E antes de soltar a bala de canhão feita pelo Raccoon, vale destacar alguns pontos, como sempre. Eu estou sentindo uma treta! Bom, o primeiro ponto que vale a pena destacar, que ele menciona sobre a geração Y, é o aumento na carga tributária e os cursos improdutivos nas universidades. Ou seja, a questão financeira ficou difícil, né, para a maioria da população, e a maioria dos cursos de universidades, principalmente aqueles que cedem bolsas, né, geralmente estão ligadas a uma certa área, se não me engano, de sociologia, que ele vai citar, e por coincidência ou não, a maioria dos alunos desses cursos seriam mulheres, certo? E a crítica que ele faz é que a maioria também desses tipos de cursos, além de eles não possuírem um retorno financeiro, acabam custando muito por Estado. Ou seja, as pessoas ficam utilizando essa teta para continuar mamando durante muito tempo, onde, após sair da universidade, elas não conseguem ter um bom emprego ou mesmo uma boa renda para se sustentarem por conta própria. O segundo ponto que vale a pena destacar, até porque, na verdade, esse funciona como um galho com uma bifurcação na ponta, né? Ou seja, que vai abrir outras duas vertentes aqui de episódios para eu trazer para vocês. É que em determinado trecho da análise ele vai mencionar duas coisas. Primeira, referente ao Planeta 5050 e a segunda coisa referente à Agenda 2030. Eu não vou entrar muito no detalhe agora, até porque eu vou firmar um compromisso aqui com vocês de trazer esses assuntos especificamente em episódios separados para que vocês possam entender melhor, ok? Eu ainda tenho que separar o material, mas eu já tenho isso desenhado para trazer para vocês em breve, ok? Mas, resumidamente, seriam políticas, né, ou ações afirmativas de que forçassem, né, uma espécie de inclusão das mulheres, não através da meritocracia, mas sim através da força e do poder do Estado, né? Principalmente a questão do Planeta 5050, né? Onde a iniciativa privada teria, né, pelo que eu entendi, obviamente que eu vou trazer com mais detalhes aqui, mas que abrir 50% das vagas de todas as áreas para mulheres, independentemente se elas querem optar ou não por essas vagas, como principalmente na questão da construção civil e também na questão de tecnologia, ou mesmo por questão de mérito. Então, assim, a vaga ela precisa ser preenchida por mulher, ou seja, precisaria ser preenchida por mulher, independentemente se ela é capacitada ou não, certo? Obviamente, a gente já sabe exatamente o reflexo que vai ter isso, tanto na questão da eficiência dos produtos e serviços oferecidos, como também para a competitividade saudável do mercado, ou seja, principalmente afetando outros homens que seriam tão ou mais competentes do que essas que não têm a mesma competência ou não chegaram lá através do mérito. Outra coisa que vale destacar é que em determinado trecho da análise o Raccoon menciona a questão do Minha Casa Minha Vida, né, que na verdade o governo usa isso como propaganda, né, como uma espécie de programa para ajudar as pessoas na questão da moradia própria. Só que, se você ver a maioria dos casos e ler nas entrelinhas, na verdade vai entender que quando você compra o imóvel, por mais que você aí seja homem, né, e esteja comprando o imóvel junto com a sua esposa ou eventualmente com a sua namorada, para quem quiser fazer a aventura de morar junto, mas na verdade, por mais que você compre, por mais que seja, assim, você a dar entrada nos documentos, aparentemente, estou falando aparentemente porque eu não fiz, né, e não entrei nessa jogada ainda e nem pretendo entrar, mas que o imóvel sairia no nome da mulher, certo? E, além disso,
o imóvel também teria problemas, não só com a questão da infraestrutura, de como ele foi construído, mas também com a localização do mesmo, ou seja, sendo localizado em lugares que não são tão bons ou possuem uma acessibilidade assim interessante para as pessoas poderem ir e vir. Outro ponto muito importante que vale a pena pincelar é a questão da banalização do adultério, principalmente incentivado por personalidades midiáticas, como por exemplo atrizes famosas, né? Então a gente já viu aqui diversos exemplos, né, e até relatos de podcasts ou mesmo programas, ou seja no YouTube, seja na televisão ou em outra mídia, de mulheres expressando, vamos dizer assim, essa questão da expressão do amor mais livre, certo? E nesse caso é interessante porque ele nomeou uma atriz que a gente sabe que tem uma conduta, assim, no mínimo questionável nessa questão de relacionamentos, que seria a Débora Seco, né? Mas obviamente a gente sabe que ela não é única, inclusive, até porque recentemente já teve casos muito polêmicos no podcast que ela estava participando juntamente com, se eu não me engano, com a Fernanda Paes Leme e também com a Giovanna Elbank. Então, né, para quem diz que essas mulheres aí, quando falam, não é todas que dão atenção, só que se você for olhar o número de seguidores ou o número de pessoas que assistem e, além disso, concordam com esse tipo de ideia, você vai entender quão longe pode chegar a capilaridade de uma ideia tão absurda, e por mais idiota que seja, quanto essa. O quinto ponto que vale aquele destaque com caneta marca-texto seriam as subjetividades envolvidas nos tipos de abuso que são retratados pelas leis. Inclusive, você vai perceber no trecho da análise do Raccoon que ele faz muito menção ao caso do Trump nos Estados Unidos, né? Até porque, na verdade, essa análise que eu estou disponibilizando para vocês ao longo dessa série, ela foi feita ali em meados dos anos 2018 e 2019. Então, era quando o Trump estava, né, em alta referente às eleições dos Estados Unidos, e quando o Bolsonaro, na questão da direita, estava em alta aqui na questão do Brasil. Então você vai perceber, inclusive ele fala que o Trump ele conseguiu fazer essa modificação, eu não sei se ainda está em vigor ou não nos Estados Unidos, mas que ele mudou essa questão de abuso emocional, né, e tudo que está ali por trás disso nos Estados Unidos, né, o que já foi um grande avanço, onde que é considerado, ou seria considerado, né, na época que o Trump fez essa modificação, abuso somente quando existe um dano assim plausível, existe alguma coisa real que promova evidências, que tenha fatos de ter acontecido, e não algo tão subjetivo ou interpretativo quanto esse tipo de coisa sugere, como se fosse uma espécie de brecha na lei para ficar prejudicando pessoas que, na verdade, não cometeram esse tipo de ato. O penúltimo ponto que vale a pena a gente destacar é a questão do aumento da infelicidade das mulheres com o passar do tempo. E nesse caso específico é curioso porque ele destaca a conta do feminismo chegando para as mulheres. Isso mesmo, até porque se a gente pegar a análise como um todo, você vai ver que a conta até ali depois, principalmente da Segunda Guerra Mundial, que é quando ele começa a fazer essa análise de gerações, ela simplesmente acabava afetando apenas quase que única e exclusivamente os homens, certo? Porque justamente eles não estavam informados. Só que com o advento da internet, com os homens começando a compartilhar as experiências, com os homens prestando mais atenções, assim, mais atenção no que está saindo nas leis, no que está acontecendo, principalmente na vida de outros homens que estão se relacionando, o quadro começou a mudar e esse efeito começou a acertar por tabela as queridas também, que até então, antes, estavam apenas usufruindo dos benefícios. Só que é aquela coisa, uma hora a conta vai chegar para você também. Então, para aquelas que acharam que só iam viver na bonança aí, olhando os homens se ferrarem, que isso não ia afetar, chegou a sua vez. E o último ponto que vale a pena destacar é a questão da queda da qualidade das mulheres, que hoje em dia muitas vezes vem com bagagem físicas ou emocionais. Então, emocionais a gente entende por questões de alguns tipos de distúrbio ou algum tipo de comportamento tóxico, né, e tudo mais, ele vai entrar um pouco mais nessa seara. E questão física, principalmente, é doenças sexualmente transmissíveis, né, as DSTs, ou mesmo os filhos de outros relacionamentos, né, que a gente sabe que afeta diretamente a saúde e a maneira como você vai se relacionar com esta pessoa, né? Até porque a prioridade dela vai ser o filho dela, muitas vezes você vai ter que conviver com a pessoa anterior com que ela se relacionou, e isso pode acabar trazendo uma série de problemas para você, uma vez que eventualmente você não é o pai, você não vai ter completa autoridade sobre a criança, apesar que hoje em dia a gente não tem, porque o Estado cerceia muita coisa, então tem todos uns desdobramentos sobre isso.
mas que isso acabou gerando outras coisas que a gente já trouxe e já falou aqui também. O primeiro que é a questão do aumento dos divórcios, né? Então a gente sabe que hoje em dia cerca de 80% dos divórcios são solicitados pelas mulheres e que o motivo predominantemente na maioria desses divórcios é a questão financeira. E segundo, que é a questão da queda da taxa de natalidade, que eu ainda pretendo trazer um episódio aqui, entendeu? Com comentários interessantes sobre esse tema em específico. Mas esse é o último ponto que vale a pena destacar. Machista! Bom, e agora sem demora, o tão esperado, o tão aclamado, o tão aguardado encerramento da série O Efeito Dominó. E para isso, vamos chamar mais uma vez o guaxinim mais famoso desse canal. Então, produção, tire o Raccoon da toca mais uma vez. E é pra já! Então vamos falar da geração Y. Geração Y. Mercado de trabalho, mercado de estudo já está totalmente meio a meio. Obviamente, os homens é que vão para as áreas que são mais arriscadas e dão mais dinheiro, e também vão para as áreas mais difíceis dentro das universidades. Só que, por outro lado, tem muito subsídio do lado feminino. Veja bem, tem muito curso inútil nas universidades, da parte de sociais e humanas, e que tem um monte de mulher e que tem umas bolsas de estudo com valor altíssimo. Tem aquele pessoal que vai para a universidade e fica vivendo ali do dinheiro público até quase uns 30 anos de idade. O pessoal faz mestrado, faz doutorado, escambau. Então, além da carga tributária ter aumentado mais ainda, chegado agora a uns 40, tu tem, além daquele empoderamento feminino delas poderem trabalhar, poderem estudar, agora além delas poderem trabalhar e estudar, elas ainda estão recebendo recurso público para poder trabalhar e para poder estudar, entendeu? E exigindo mais direitos. E a zoeira está chegando até no setor privado das empresas. A gente viu ali o Planeta 50-50, a Agenda 2030, a quantidade de concessões que as empresas estão sendo pressionadas para começar a dar para a mulher. Simplesmente mais subsídio. Já não bastasse o subsídio público, tu tem o subsídio privado também. Então a situação do mercado, se para o homem da geração X já era difícil dele se tornar um protetor provedor, geração Y está totalmente inviável. E não adianta falar assim, ah não, mas tem tal cara que faz isso. Sim, provavelmente vai ser aquele homem que trabalha umas 12, 14 horas por dia, super especializado, super competente, mas o cara está vivendo só do trabalho. Olha a quantidade de homens-hora que ele está tendo que colocar para poder chegar nesse topo 20%, topo 10% dos homens, entendeu? Para se tornar, talvez, possível de se tornar um provedor e para ser capaz de atrair mulher através de recursos. Que nem eu falo várias vezes, the juice isn't worth the squeeze. Basicamente, o que tu vai gastar para espremer o suco não vale o suco. E daí tem a questão dos recursos. Como eu já disse, Baby Boomer, carga tributária baixa e governo jogando dinheiro na população. Geração X, governo começou a parar de dar dinheiro para a população, começou a cobrar. Geração Y, a conta chegou, velho. Reforma, aumento de carga tributária, desemprego, tá ligado? Não só o governo ele tá, na geração Y, parando de investir na população, parando de dar essa certa segurança através de recursos, saúde, educação, moradia, essas coisas e tudo mais. Ah, mas tem Minha Casa Minha Dívida. Sim, Minha Casa Minha Dívida, que daí basicamente o documento da moradia sai no nome da mulher, se a mulher se divorciar, o imóvel fica para ela, e também são aqueles imóveis que dão um monte de escândalo da qualidade dele ser horrível e ser mal localizado, mas enfim, né? Só que daí tem a carga tributária altíssima. Na geração Y, a conta das benesses do Baby Boomers estão chegando com fúria. Não é à toa que a gente está agora na época da reforma da Previdência. E daí vamos pegar também as leis. Olha o nível que está hoje em dia. Foi além do que tinha ocorrido anteriormente. Basicamente, adultério deixou de ser crime, adultério deixou de ser punível até socialmente. A gente tem a mulherada que está por aí falando que nem a... Esqueci o nome daquela atriz, a Débora Seco, né? Que a mulher tem que ter o direito de trair, entendeu? Como se todos os homens da sociedade traíssem, né, cara, anteriormente. Como se não fosse só aqueles mega alfa, o cara com grana pra cacete, né? Que tinha dinheiro pra conseguir atrair e manter uma amante. Mas enfim, então se a gente for ver, as leis de divórcio feministas estão totalmente consolidadas. A mulher pode pedir divórcio a troco de nada, ela pode trair, não acontece nada. Na sociedade também não tem mais estigma disso, já tiraram o estigma de mãe solteira. Estão fazendo de tudo para tirar o estigma de mulher que assim é mãe solteira e é dependente do Estado, certo?
Aí tu tem também agora essa pressão de quererem colocar a vara de família em cima até de relacionamento de namoro, relacionamento que não houve um casamento, uma união estável. Tanto aquelas partes assim de leis de violência doméstica, que a violência doméstica não é um estupro, não é umas bifa de verdade. Não, o pessoal começa com aquele negócio de abuso emocional, sabe? De controle emocional, controle financeiro. Basicamente, se tu tem um carro e tu não quer que a tua namorada, a tua esposa fique usando o carro porque ela não dirige bem ou porque ela não está no seguro, isso é um tipo de abuso. Se tu tem uma conta conjunta, um cartão que tá com a tua esposa ou com a tua namorada, tem muito cara que faz isso, bando de trouxa, e tu vai conversar com ela para baixar o gasto dela ou tira o cartão dela durante um tempo porque a parte financeira da família tá mais apertada, isso é considerado um tipo de abuso? Se a tua mulher começa a sair sozinha sem tu e tu começa a questionar onde é que tu foi, com quem tu tava, isso é abuso. Então as leis não tá só naquela parte de, olha, mulher pode trair, não acontece nada, no divórcio tu vai perder a casa, tu vai perder os filhos. Não, cara. A inserção do Estado nos relacionamentos e o uso das leis para dominar e detonar com os homens está cada vez maior. Então veja o quanto a geração Y está mais ferrada do que a geração X. Só que o importante é a informação. Geração Y ainda teve acesso à informação. Esses grupinhos de direito dos homens já estavam consolidados ali quando a geração Y surgiu. Se tornaram adultos, né? A internet também, sabe? Quando sai uma reformazinha de alguma lei, de alguma coisa assim, a gente já tá ligado. Inclusive, nos Estados Unidos, o Trump, ele acabou de tirar essa parte de abuso emocional e de abuso financeiro da parte das leis de violência doméstica. Agora, lá nos Estados Unidos, depois dessa reforma do Trump, violência doméstica, cara, é só quando tem paulada, cara. É quando tem pancadaria, quando tem estupro, quando tem dano real, entendeu? Não esse negócio subjetivo de abuso emocional, abuso financeiro. Então veja bem, apesar da geração Y ter pego uma situação pior no mercado de trabalho, de estudos, na parte de recursos, assim, do governo estar investindo menos nos jovens e ter que ficar pagando ainda a conta dos boomers, e as leis estão ferrando com tudo, a geração Y está mais informada e foi aí que começou a surgir mais a quantidade de homens que assim não querem casar, não querem ter filho, querem ficar na deles de boa. Começou a surgir mais disso. E a mulherada começou a surtar, porque veja bem, as mulheres são bem mais histéricas e bem mais inseguras do que os homens, a nível de paranoia. E tu imagina o seguinte, quando foram feitas essas reformas de, olha, adultério não tem mais punição, divórcio pode ser a troco de nada, porque quem exigiu essas mudanças foram as mulheres, não foram os homens. Só que a partir do momento que isso foi feito, perdeu-se a segurança no relacionamento de união estável, perdeu-se a segurança no relacionamento de casamento. Como as mulheres são mais histéricas, mais paranoicas, mais inseguras que os homens, quem começou a surtar mais e começou a se tornar mais infeliz nas últimas décadas foram as mulheres, não foram os homens. Sem contar que tem o tempo de vida útil também, né? Que o tempo de vida útil da mulher é dos 15 até os 35. O tempo de vida útil do homem é dos 15 até os 55. Então o homem, ele já é menos emocional, menos paranoico, menos histérico que a mulher, ele ainda tem uma segurança maior porque ele sabe que se esse relacionamento não der certo, der algum BO, ele consegue depois terminar o relacionamento, se reestruturar, se reerguer, e ele pode conseguir um relacionamento melhor. Agora é uma mulher que termina um relacionamento quando está lá com 35, 40, 45, já era, cara. GG. E eu falei isso agora para chegar no nível no último aspecto que eu avalio de cada geração, na qualidade das mulheres. Se tu for ver o nível de qualidade da mulher da geração Y, é patético. É patético. Conforme eu disse, baby boomers, as mulheres casavam entre 20 e 25, geração X começaram a casar entre os 25 e 30, né, porque queriam fazer faculdade. Geração Y, a mulher começou a querer se casar entre os 30 e 35, algumas malucas entre os 35 e os 40. Porque não só elas querem fazer a faculdade, meu Deus, enquanto está na faculdade não pode estar num relacionamento fixo. Besteira, eu tenho amigos da minha vida pessoal que o cara e a mulher hoje em dia estão praticamente casados, lá nos seus 30 anos de idade, com ou sem filhos, mas esses dois estão juntos, desde lá dos 17, 16, 18 anos de idade. Fizeram faculdade, tendo relacionamento, começaram a construir junto, algo, começaram a crescer juntos. Que é o que o pessoal da geração Baby Boomer fazia. Geração X fizeram um pouquinho. Geração Y não, cara.
Geração Y, a mulher ela quer só se casar lá entre os 30 e 35, as loucas entre os 35 e os 40, quando o útero não funciona mais. E elas querem ter toda a liberdade para ficar ali 10, 15, 20 anos no carrossel de pica. Quando está fazendo a universidade, não pode estar comprometida. Ah, quando termina a universidade, não, peraí, agora eu estou recebendo meu salário, agora eu quero pegar o meu dinheiro e viajar pelo mundo e tirar várias fotos de Instagram. Não pode se comprometer, entendeu? Aí fica no carrossel de pica. Enquanto isso, aparência física, juventude, fertilidade indo para o ralo. Novamente, isso era um ponto-chave do que o homem se recebia da mulher quando ele se comprometia, quando ele se casava, quando ele tinha filhos. Então, desse nível de qualidade das mulheres, veja bem, geração Y, incidência de DST, incidência de mãe solteira, incidência de mulher que se tornou tóxica por causa do histórico longo da quantidade de parceiros anteriores. Compreende? E não só isso, certo? O ponto principal de que, quando elas estão dispostas a ter um relacionamento sério para talvez casar e ter filhos, já era. Já era. 35, 30, 40 anos, quer dizer, chance de conseguir engravidar, sei lá, algumas chegam numa menopausa precoce, útero não funcionando, quer dizer, o homem está recebendo uma mulher que não é mais atraente, não é mais jovem, não é fértil e está cheia de bagagem de problema de relacionamentos anteriores. Algumas bagagens podem ser só psicológica, de comportamento tóxico, comportamento abusivo, ou pode ter bagagem física, DST e filho. Então veja como não vale a pena para esse homem. Para o homem que é consciente, que é informado, certo? O GADOS, o Sapiens, o Blue Pill, Purple Pill ainda está sobre risco. Por isso que a gente tem que alertar o máximo de homens possíveis. Só que pegando para finalizar agora a qualidade dessas mulheres, veja bem, Boomer, a mulher ainda estava disposta a cuidar da casa, cozinhar, ter vários filhos, sabe? Ser uma homemaker. O cara ainda tinha a oportunidade de trabalhar, chegar em casa e não ter que fazer nada quando chega em casa. Tá entendendo? A mulher, ela decide o que vai ser feito dentro da casa, recebe a grana do marido para cuidar da casa, só que em troca o homem não precisa fazer nada quando chega em casa. A mulher, ela cuida da casa, recebe dinheiro para cuidar da casa e ela é responsável por manter a casa um ambiente limpo, um ambiente calmo, um ambiente bom, propício para o homem ter vontade de voltar para casa quando ele termina de trabalhar. Geração X já detonou com isso, porque a mulherada começou a querer estudar e trabalhar e foi deixando a parte da casa de fora. Aí na geração Y, o que a gente tem? A gente tem uma mulherada aqui. Novamente, Boomers podia ter vários filhos, geração X tinha 1 ou 2 filhos, geração Y tem um monte de mulher aí que está começando união estável, casando com um cara, já falando que não quer ter filho. Ora, se não quer ter filho, por que vai casar? Não vai envolver herdeiros o relacionamento? Não tem que casar. Dane-se, entendeu? De preferência nem mora junto. Mas enfim, tu pega uma mulher que ela não preservou a juventude, a aparência física e a fertilidade dela pro futuro marido. Não está oferecendo isso pro cara, certo? Ela não está disposta a cuidar da casa porque ela não está disposta a sacrificar o estudo nem o trabalho dela. Ela não está disposta a dar filhos para esse homem. E não está disposta a cuidar da casa, não está disposta a cozinhar nem nada, então o que o homem ganha? Então, se tu for analisar, realmente a coisa piorou muito mais se for comparar a geração Y com a geração X. Só que a questão é que a geração X se ralou mais porque ela foi pega de surpresa. A guerra estourou neles e eles não estavam preparados. Então isso foi mais para conseguir encaixar, né? O Homo Gados, os Sapiens Sapiens. Obviamente, cada uma dessas três definições, né, do Blue Pill, do Purple Pill e do Red Pill, se encaixa melhor com cada uma dessas três gerações. E é óbvio que a definição que se encaixar numa geração vai basicamente considerar que, ok, nessa geração tem mais caras desse tipo. Por exemplo, na geração Boomers, tu vai ter a maior incidência de Homo Gados e de Blue Pill. Na geração X, tu vai ter maior incidência de Homo Sapiens, Purple Pill. Na geração Y, tu vai ter uma maior incidência de Homo Sapiens, Sapiens, Red Pill. Por mais que ainda os caras Red Pill sejam minoria, o homem consciente seja minoria, na geração mais atual a incidência vai ser maior. A respeito da geração Z, eu não sei o que informar.
Só que tem gente que já chegou na seção de comentários dizendo que os caras da geração Z eles não querem nem saber de namorar, entendeu? Então, é que nem o Pondé falou uma vez sobre a conta do feminismo. A conta do feminismo está finalmente chegando para as mulheres. Elas não têm noção o quanto essa parte de liberar o mercado sexual ia prejudicar elas, porque veja bem, elas são atraentes no mercado sexual no máximo durante 10 anos, 15, ok? O homem ele é atraente no mercado sexual durante 40 anos, compreende? Então elas não tinham ideia da cagada que elas estavam fazendo quando elas resolveram liberar o mercado sexual. Olha, liberar mercado é coisa de competitividade. Competitividade, quem gosta é homem, não é mulher. Mulher é naturalmente esquerdista, homem é que é capitalista. Então, liberaram o mercado, se prejudicaram, liberaram as leis, tiraram a segurança do relacionamento, mulher exige bem mais segurança do que os homens, também se prejudicaram. E ao mesmo tempo que essa conta do gasto público chegou nas gerações mais novas, agora nessas mulheres mais novas está chegando a conta de todas as benesses, de todos os abusos das gerações anteriores das mulheres. E veja bem, por mais que nos boomers a quantidade de divórcio fosse menor e a quantidade de mulher que ferrou o marido foi menor, as que ferraram os maridos na geração baby boomer se fizeram, porque imagina, baby boomer, os maridos tinham bem mais recursos e as mulheres eram predominantemente donas de casa. Então imagina o quanto uma mulher que se divorciou naquela geração lucrou. Geração X começou a aumentar a quantidade de divórcio, entendeu? Só que o homem já não tinha tanto recurso. Já era aquela época que a mulher ela já tinha que trabalhar também. Então elas fizeram um saque, elas lucraram também. Mas não lucraram tanto quanto as baby boomers, porque a mulher da geração X, né, ela não era dona de casa, não era todas que eram dona de casa. Algumas até trabalhavam na informalidade, mas estavam comprovando renda, então não iam lucrar tanto no divórcio. Agora, veja bem, a mulher da geração Y, pelo fato dela não estar querendo oferecer nada para o homem, não estar querendo preservar nada para o homem, ser tóxica pra caramba, já está no mercado sexual liberado, já está numa situação em que não tem segurança legal nos relacionamentos. A mulher da geração Y ela não está tendo oportunidade de nada, cara. Ela não está tendo nem a oportunidade de pegar um trouxa para poder morar junto, meter um casamento, uma união estável, conseguir fazer um filho para pelo menos garantir uma pensão. Compreende? Então essa ideia de que, ok, o feminismo facilitou, melhorou a vida do homem, melhorou. Mas melhorou apenas o homem que é consciente, o homem que está disposto a olhar a realidade, aceitar a realidade e se adaptar à realidade. Para esse homem, independente da geração dele, para esse cara, a vida facilitou. Pode ser a primeira geração de homens que vão ter uma expectativa de vida igual à das mulheres ou maior que a das mulheres. Pode ser uma geração de homens aí que não se casam, que não tenham filhos e que acabam se aposentando mais cedo e que podem começar a ajudar outros homens também. Então, olha, a quantidade de oportunidade é grande mais para frente. Só que, como eu disse, o homem ele tem que se tornar independente, ele tem que se tornar consciente. Depois disso, depois dele engolir a Red Pill, depois dele se tornar MGTOW, a vida dele só melhora. E azar das pessoas que estavam até então abusando desse homem, sugando dele, entendeu? Porque depois que o cara passa por essa transição, a fonte seca. Então, concluindo, melhorou. A vida melhorou para os homens que são conscientes e o nosso trabalho aqui na comunidade é conscientizar uma quantidade cada vez maior de homens para salvar a maior quantidade de homens possível. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da série e se preparem que por aí vem muito mais. Mas antes de encerrarmos, sempre vale os lembretes. Não se esqueçam de acompanhar o conteúdo do canal pelo Amazon Music, pelo Google Podcasts, pelo Apple Podcasts, pelo Spotify, pelo Instagram e pelo YouTube, tá bom? Principalmente na questão de YouTube, chequem a inscrição de vocês, por favor. Se não se inscreveram, se inscrevam. Isso ajuda pra caramba, vocês não fazem noção, certo? Deixem o seu like também, interajam com a gente, ou seja, deixa lá o seu comentário, fica à vontade. Aquele à vontade, nada de andar pelado pela casa, nada de deixar os pés em cima dos móveis, mas você entendeu o que eu quis dizer, ok? Sempre com respeito. E na questão do Spotify, não se esqueça também de avaliar o podcast. Como você faz isso? Na página principal do podcast, tem o menu principal com 3 pontinhos. Ao clicar nele, vai abrir uma lista de submenus. Um deles tem o ícone de uma estrela, e ao clicar nessa estrela, você vai poder
selecionar a quantidade de estrelas que você atribui ao podcast. E isso ajuda o Spotify a entender que esse é um conteúdo de valor, não só para você, mas para as outras pessoas também que possam ser atingidas com as propagandas e com as recomendações do Spotify, tá bom? E tanto no YouTube quanto no Spotify, também não se esqueçam de ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá certo? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.